Tá avançando a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos em 6 de janeiro. A tentativa de golpe, eles invadiram lá o Capitólio, que é o Congresso norte-americano, e mataram 5 pessoas. A coisa tá avançando e tá chegando em Bolsonaro. Tá feia a coisa pro Bolsonaro. Pra piorar, o Congresso norte-americano, a Câmara dos Deputados norte-americana, lá eles chamam de House, aprovou uma CPI. Tá aprovada já, a CPI já passou, agora vai pro Senado aprovar e tem maioria, ampla maioria para isso lá, e terá uma CPI sobre a tentativa de golpe. Isso vai respingar no Bolsonaro. A chance de não respingar no Bolsonaro é praticamente zero. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro esteve lá, participou das reuniões e agora surgem informações de qual era o papel dos Bolsonaro na tentativa de golpe do Donald Trump. Ó, a coisa tá bem feia. Para piorar assim para nós, agora para nós brasileiros, alguns membros dessa tentativa de golpe que estavam lá em Washington têm negócios no Brasil, estão fazendo negócios, ganhando milhões do governo Bolsonaro. Tem um senhor chamado Daniel Beck, que é um dos terroristas lá que tentou dar o golpe de Estado nos Estados Unidos, estava lá no dia, estava lá inflamando as pessoas, estava nas reuniões, tem uma reunião chamada lá pela imprensa de Conselho de Guerra, ele estava nessa reunião. Ele tem uma empresa aqui no Brasil, ele já ganhou mais de 13 milhões de reais em um ano. E ele faz contratos com a Polícia Rodoviária Federal do Brasil e com a Polícia Federal. Aí você fala, epa, é o Bolsonaro dando dinheiro público para armar os seus amiguinhos golpistas, porque ele já falou que vai tentar fazer o mesmo no Brasil em 2022. Vou falar disso tudo, você vai falar, meu Deus, quanta coisa louca, e a casa vai cair pro Bolsonaro nos Estados Unidos. Lá não tem Augusto Aras, lá não tem Cássio Nunes para dar parecer pro Bolsonaro, para dar decisão pro Bolsonaro, não. Lá não tem, não. Lá a casa cai. Vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, 1 segundo, é de graça se inscrever aqui. Você tá ajudando a oposição. Esses fascistas, assassinos, estão matando as pessoas no Brasil. E mataram lá nos Estados Unidos, foram 5. Vou mostrar aqui até o vídeo de como foi lá. A FBI divulgou hoje um vídeo que a investigação na FBI está avançando muito. Um vídeo aqui de alguns norte-americanos, como eles trataram os policiais lá na invasão do Capitólio. E a gente conseguiu rodar hoje com um carro de som em São Bernardo do Campo. Passamos inclusive em frente à casa do Lula, lá em São Bernardo, denunciando os crimes de Jair Bolsonaro, que ele foi contra a vacina, que ele gastou dinheiro em cloroquina, a mansão do Flávio Bolsonaro. A gente denuncia tudo isso nas ruas, estamos rodando em mais de 10 cidades por semana, estamos rodando em praticamente todos os estados do Brasil, rodamos já em 14 estados, não são praticamente todos, mas os que dão pra rodar a gente já rodou. Quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais, e no final do vídeo aqui eu mostro mais um trecho de como foi hoje de manhã em São Bernardo do Campo. Também vamos rodar, já tá fechado São Paulo, capital, Rio de Janeiro em Nilópolis, Rio de Janeiro em São João do Meriti para a semana que vem, Belo Horizonte também voltaremos na semana que vem. Tamo indo pra cima deles. E ó, se inscreve aí no canal. Agora eu vou mostrar primeiro um vídeo, só pra você ter ideia do tanto de violência que foi usado lá, porque os bolsonaristas adoraram, o Eduardo Bolsonaro no dia fez post no Twitter, o ministro das Relações Exteriores, então ministro, que era o Ernesto Araújo, também fez post dizendo que foi um movimento democrático. Isso aqui é a câmera, essa câmera aqui é a câmera que fica lá nos policiais. Todo policial nos Estados Unidos tem uma câmera aqui acoplada. Você vai ver o que acontece com esse policial aqui. E tá até o FBI, marca aqui quem é o agressor, foi preso já. Olha só, aqui, foi divulgado hoje esse vídeo. Isso pra você parece um movimento democrático? O policial no final do vídeo, ele tá no chão porque ele foi derrubado, bateram nele, ele ficou extremamente ferido, esse policial, e aí conseguiram, pra você ter ideia, eram centenas de policiais, o FBI tá só agora divulgando alguns vídeos, porque eles estão vendo as câmeras de todos os policiais ainda, porque são muitos policiais, são muitos vídeos, e eles estão reconhecendo quem é quem. Quando eles conseguem reconhecer, identificar a pessoa, essa é a tal pessoa, eles soltam o vídeo. Esse vídeo tá inclusive, pra quem quiser ver, esse vídeo tá no canal oficial do FBI. Aqui no YouTube, ó. Canal oficial do FBI, tá? Não tô mostrando o vídeo de fulano, igual os bolsonaristas fazem, não. Canal oficial, tá? E aí, tem algumas coisas sobre esse dia. Um dia antes da tentativa de golpe, isso foi no dia 6 de janeiro de manhã, bem de manhã, 8, 9 da manhã. Um dia antes, dia 5 à noite, estava aqui Eduardo Bolsonaro com esse senhor chamado Lindell. Lindell é um cara bem estranho. Esse Lindell, ele
ele já foi viciado em crack, esse lindo, foi viciado em crack, já foi barman, já trabalhou em Las Vegas contando carta em cassino. Depois ele teve uma empresa que limpava carpete e agora ele tem uma empresa de travesseiros nos Estados Unidos e tá ganhando muita grana, começou a se meter na política, é um dos maiores apoiadores do Donald Trump e doadores de campanha. Lá os empresários doam milhões, literalmente milhões e milhões de dólares para a campanha, cada um, eles doam muita grana para a campanha presidencial. Tá, Lindell estava com o Eduardo Bolsonaro um dia antes, ok. Nesse dia, no Trump Hotel, o Trump tem hotéis, no Trump Hotel em Washington, teve uma reunião chamada de Conselho de Guerra. O que se investiga é se o Jair Bolsonaro estava nessa reunião remotamente, ou seja, por celular, por tablet, enfim, por videoconferência. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele estava lá. Ao mesmo tempo em que houve essa reunião do Conselho de Guerra no hotel do Trump, também houve uma reunião paralela na Casa Branca. E essa reunião foi liderada pela Ivanka Trump, que é a filha do Trump, e pelo conselheiro do Trump, que é chamado Kushner. Tá, os dois lideraram uma reunião, o Trump disse que não esteve lá, mas tudo indica, o Trump estava nesse momento na Casa Branca, tudo indica que ele estava lá. Nessa reunião, eles decidiram o que fariam no dia 6 na tentativa de golpe dos Estados Unidos. E aí o FBI está avançando sobre isso. Só que a investigação do FBI, você deve estar impaciente, assim como eu, a investigação do FBI está começando pelos pequenininhos, por esses aí que foram lá, que é o gado para bate, que foi lá bater na polícia, arriscar a própria vida, alguns morreram, alguns mataram. Esses estão sendo presos nas centenas, tem mais de 300 presos, e aí esses vão começar a delatar os outros, e aí a investigação vai chegar até em cima, e não tenha dúvidas que vai chegar em Donald Trump, e que antes de chegar em Trump vai chegar em Bolsonaro, em Eduardo Bolsonaro pelo menos, tá? O Eduardo Bolsonaro chegou nos Estados Unidos no dia 4 de janeiro. Ele foi embora de Washington no dia 8 de janeiro. Então ele ficou lá 48 horas antes do golpe, da tentativa de golpe, esteve lá no dia e ficou lá mais 48 horas, ok. O Eduardo Bolsonaro mentiu, ele falou no Twitter que ele estava lá para mostrar a filha dele, chamou a filha dele de Geórgia, porque é o estado norte-americano mais conservador, só que o Trump perdeu a eleição justo na Geórgia. Se pudesse mudar o nome da filha, eu acho que ele mudava agora. Ele foi lá mostrar a Geórgia pra filha do Trump. Diz ele que foi pra isso. A gente sabe que a gente não é trouxa, assim como o FBI também não é, assim como os membros do parlamento norte-americano também não são, e a CPI vai até o fundo nisso aí. Tá. O Eduardo Bolsonaro esteve lá, ele participou de várias reuniões, inclusive com esse Lindell. Esse Lindell fazia parte de um time que eles chamavam lá de Kraken. Team Kraken, que era o quê? Era como eles chamavam quem tinha as provas de que houve fraude na eleição, de que o Donald Trump foi roubado nas eleições. E aí ele soltava essas provas, e o Eduardo Bolsonaro é extremamente ligado a esse time. Ok, um dos membros desse Team Kraken era o Daniel Beck. Daniel Beck é um cara que doou muita grana para a campanha do Trump. Daniel Beck, eu vou mostrar a foto dele, é esse sujeito aqui. Até para ver que ele tá com uma bandeira do Trump. É engraçado, né? Ele coloca o cabelo do Trump com uma caveira, com uma bandeira. Esse pessoal é meio louco. Tá, o Daniel Beck é dono de uma empresa chamada Combat Armor Defense no Brasil. Essa empresa aqui, ó, esse aqui tá aqui o logo da empresa dele. Essa empresa, como você vê, esse é um carro da Polícia Rodoviária Federal, são vários carros. Essa empresa faz carros blindados e vende para polícias de quem quiser comprar. No caso, a Polícia Rodoviária do Brasil, essa empresa não para de ganhar licitações. Para você ter ideia, Daniel Beck abriu essa empresa logo que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Engraçado, né? Ele assumiu em janeiro, a empresa foi aberta em fevereiro, tá? 2019. A empresa foi aberta com um capital de R$1 milhão. Pouco tempo depois a empresa mudou e falou que tinha R$3 milhões de capital. Pouco tempo depois mudou para 9 milhões. Agora a empresa já tem mais de 13 milhões de reais em capital. E você tá falando, meu Deus, Thiago, como é que uma empresa que começou com 1 milhão, em menos de 2 anos já tem 13 milhões em capital? Como será? Porque essa empresa começou a vender carros, ó, aqui está um dos carros, tá até a foto do carro, começou a vender carro para a Polícia Rodoviária Federal. Em março, essa empresa ganhou uma licitação de 280 mil para vender um carro por R$280 mil para a Polícia Rodoviária Federal. Isso uma licitação que foi pública, fora as outras licitações que essa empresa está ganhando do governo Bolsonaro. E aí, ó, se eu fosse quem manda investigar, eu mandaria investigar tudo isso. Aí, qual era o papel dos Bolsonaro nesse conselho de guerra norte-americano? O que começaram a descobrir com investigações era o seguinte: o Donald Trump,
ele começou a ter contato com o pessoal do Nicolás Maduro, do presidente da Venezuela. O Trump, publicamente, ele apoiava o Guaidó, que era o autoproclamado presidente da Venezuela, corrupto, tem um monte de denúncia de corrupção contra ele, tá? Mas, por trás das cortinas, por trás dos holofotes, o Trump estava em contato com a cúpula do governo Maduro. Por quê? Porque ia ter eleições na Venezuela e o Trump queria, e a administração do Trump, não o Donald Trump, mas a administração do Trump, disse pro Maduro, a gente não vai contestar a sua eleição, mas a gente quer saber como é que vocês vão fazer. As máquinas, como é que são feitas lá, o voto é impresso na Venezuela, você vota e aí imprime o voto, que é o que o Bolsonaro quer fazer aqui no Brasil. Tá, por que o Trump queria fazer isso? Porque ele queria pegar as mesmas máquinas da Venezuela e falar que o tipo de eleição fraudada na Venezuela também foi fraudada nos Estados Unidos a favor do Biden, que era tudo um complô do Biden com a Venezuela. Um complô do Biden com a Venezuela para fraudar a eleição. Só que a administração do Trump tem informações sobre a Venezuela e tudo mais, só que para conseguir informações mesmo, para uma coisa que é ilegal, que é falar que a eleição foi fraudada, eles não podiam fazer pelos meios legais, então não adiantava eles falarem, CIA, a CIA, o Departamento de Inteligência, falar, manda aqui informações que a gente quer ver se o Biden usou as mesmas máquinas da Venezuela. Não dava. Então o que eles fizeram? Quem sabe sobre a Venezuela e poderia dar informações? Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro foi lá, além de tentar ajudar o Trump, como lidar com milícias, porque a maioria dos grupos pró-Trump são na verdade milícias, são ex-militares de guerra e tal. Alguns foram para o Afeganistão, outros não foram para lugar nenhum, mas ex-militares que adoram armas, coisa de bolsonarista, trumpista. Os de lá são iguaizinhos os daqui. A diferença é que lá eles podem comprar arma e lá eles cometem crimes mesmo e aqui ainda não, pelo menos. Esse expertise dos Bolsonaro, ele foi lá ensinar para o Trump e foi dar informações sobre a Venezuela. Só que aí tem algumas coisas que são perguntas em aberto. A primeira, o Bolsonaro sabia que o Trump também estava prometendo coisas para a cúpula do governo Maduro, que é inimigo do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro sabia ou não? Por quê? Porque o Maduro fez a eleição na Venezuela e não foi contestada. Os Estados Unidos podiam fazer um escarcéu. Lembre-se que na Bolívia, cancelaram a eleição na Bolívia, deram um golpe de Estado no Evo Morales, a Venezuela fez a eleição, não teve nada. Uma notinha daqui, aí o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que estava em contato com os Estados Unidos, que é o Ernesto Araújo, fez uma notinha dali e nada, teve eleição na Venezuela e todo mundo sabe, o Maduro ganhou e conseguiu ampla maioria no Congresso. Acabou. Outros países que ajudam a Venezuela nunca sofreram nenhuma retaliação do governo norte-americano. Isso ficou estranho. Ainda mais que em 2020 o governo Trump realmente acabou com qualquer retaliação à Venezuela. Eles começaram naquilo, vamos guerrear, vamos invadir a Venezuela. Quando parou aquilo, e foi no meio de 2019, foi uma mudança muito grande do governo Trump contra a Venezuela. Então, os fatos assim, públicos dão a entender, realmente corroboram com a versão de que o Trump estava agindo duplamente com a Venezuela, tanto com a oposição como com o governo, assim, ludibriando o governo da Venezuela para dizer, a gente não vai mais te perseguir tanto, só dê pra gente algumas informações sobre a urna. Tá. E eles queriam informações sobre o Bolsonaro, eles queriam o Bolsonaro com informações também sobre a Venezuela, para ver se eles conseguiam fazer a conexão entre urnas venezuelanas e urnas norte-americanas. Não deu, né? A gente vê que hoje o Biden é o presidente dos Estados Unidos. As questões são o seguinte, o Bolsonaro sabia, sim ou não? Se ele não sabia, o Bolsonaro foi enganado pelo Trump, e ele forneceu informações sobre a Venezuela para o Trump, sim ou não? Outra questão, os Bolsonaro forneceram informações sobre como formar milícias para o pessoal do Trump, sim ou não? Outra coisa era se o Jair Bolsonaro estava presente na reunião do Conselho de Guerra do Donald Trump por videoconferência. Isso não se sabe ainda, mas vai ter CPI. A CPI foi aprovada faz 3 dias. Foi aprovada a CPI. E agora vão aprovar a CPI no Senado e o FBI está investigando, o FBI está indo pra cima. Só que demora, não vai ser amanhã, não vai ser depois e não vai ser mês que vem. Eu tô falando aqui desse assunto faz 3 meses, agora começou a avançar um pouco mais e temos algumas informações a mais. E agora ligando o expertise, ou as informações que o Bolsonaro tem por espionagem da Venezuela com o Donald Trump. Vamos ver os próximos passos, mas não vai acabar bem. Se tiver qualquer mínima ligação, e a gente sabe que tem,
entre o Eduardo Bolsonaro, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, talvez com ele não tenha, mas o Eduardo Bolsonaro e esse golpe vão acabar presos. Ó, só não vão presos se eles ficarem aqui no Brasil, mas nunca mais voltam para os Estados Unidos, que vão ser considerados terroristas. Olha só o que está acontecendo lá. E o que a gente tem que fazer aqui no Brasil é, de qualquer maneira, coibir o golpe que o Bolsonaro falou que vai tentar dar aqui. Ele fala todos os dias. Assim, ele não para de repetir isso. Ainda mais agora com o Lula mais de 20 pontos na frente nas pesquisas, ele não para. E ó, aqui nós denunciando os crimes do Bolsonaro, aqui São Bernardo do Campo, cidade do Lula. A gente inclusive passou aqui, ó, isso aqui é a casa do Lula aqui, ó. No vídeo passado eu mostrei, mas aqui eu vou mostrar outro trecho, ó. São Bernardo. Bolsonaro é a morte, não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, o grito na garganta é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Tá aqui trecho lá em São Bernardo do Campo e já temos confirmadas várias cidades para a semana que vem e também para hoje e para amanhã. Assim que tiver os vídeos eu vou mostrando no Twitter, vou mostrando aqui no canal. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo seja membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, aproveita e me segue nas outras redes sociais. Falou!